Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Meu Pai amado, queridos irmãos de luz, que humildemente nos guiam, inspiram e protegem, com um sorriso no rosto e harmonia na alma, nós agradecemos a oportunidade de realização de mais um Evangelho no Lar. Oportunidade esta que temos para reajustarmos a nossa personalidade, melhorarmos o que temos para melhorar, estudarmos os Teus ensinamentos, Pai, para que possamos pôr em prática através de sentimentos e atitudes. E então pedimos de coração aberto, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas Tuas a serviço do amor, da verdade, da alegria, da justiça, da bondade e da caridade. Que assim seja. A espiritualidade nós pedimos que abençoem as águas separadas previamente para este momento, que elas possam ser fluidificadas, atuando em nosso organismo como um bálsamo, e que ao bebê-la a gente possa também mentalizar todos aqueles que sabemos que precisam, seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente, e que eles recebam através de nós também uma parcela dessa vibração positiva. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem, para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada que está acima do mal que lhe queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa. Sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus.
Com que direito pedirá o perdão para suas próprias faltas se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que devemos perdoar nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Existem 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não o faz com bondade, sim com ostentação, para que possa dizer a todos: vejam como eu sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isso não é generosidade, é antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E meus irmãos queridos, essa lição é tão difícil, né? Quantas vezes a gente se vê sentindo-se maltratado pelo que nos foi feito e como isso mexe conosco de uma forma que dói e que a gente muitas vezes sente ou acha que não vai passar nunca esse sentimento. E como é que a gente faz para esse sentimento passar? É olhar a situação por cima. Primeiro distanciando-se dela no sentido de réu e olhando por fora. Se eu visse essa ofensa que me fizeram, como é que eu enxergaria? Se eu fosse o agressor, como é que eu me sentiria? Se eu estivesse já desencarnado, olhando essa situação do lado de lá, com que olhos eu veria isso? E principalmente, quem é essa pessoa que me ofendeu, que me maltratou, que me julgou, que deixou de falar comigo, que me acusou, que me humilhou, que abusou, que bateu? Quem é essa pessoa? Independente de quem seja ela, no seu grau de convivência, família, amigo, colega de trabalho, desconhecido. Antes disso tudo, essa pessoa, ela é sua irmã. Ela é filha de Deus, tanto quanto você. Ela é cheia de defeitos, tanto quanto você. Podem não ser os mesmos defeitos que você possui, mas tantos quantos. Ela está encarnada no mesmo planeta que você, tentando aprender da mesma forma que você, tentando corrigir seus defeitos da mesma forma que você está corrigindo. Pode não estar tendo o mesmo sucesso que você, pode não ter tido as mesmas oportunidades de transformação que você, pode ao longo da vida não ter recebido os mesmos perdões que você. Mas essa pessoa, ela é sua irmã perante a Deus. E tenha certeza, tudo o que ela fizer ou deixar de fazer, no tocante ao bem e no relacionamento dela interpessoal, ou seja, com todos que cruzarem o caminho dessa pessoa, ela vai responder por isso, positiva ou negativamente, e toda a sua caminhada vai ser de acordo com sua bondade, sua maldade, sua neutralidade. E assim é com você
E essa é comigo que eu estou falando. E assim são com as pessoas que vivem na nossa casa, que trabalham no mesmo emprego, que moram na mesma rua. Portanto, a gente precisa internalizar que o mais importante nessas situações não é a pessoa que praticou a ofensa, não é o tipo de ofensa ou agressão que foi feita, e sim o que é que eu decido fazer com o resultado dessa situação que passou a morar no meu coração. O que é que eu decido fazer com esse sentimento que agora mora em mim, que é fruto do que aconteceu? Eu alimento esse sentimento todos os dias? Eu paro para pensar nisso, eu sofro com isso, eu levo essa reflexão à minha mente a todo instante? Ou eu tento dissipar? Ou eu tento diminuir a cada dia que passa? E um exercício bom é a gente parar para pensar: quem me ofendeu é totalmente ruim ou tem qualidades? Essas qualidades não precisam nem ser direcionadas a nós. Mas, por exemplo, seu João foi responsável por minha demissão no trabalho. Seu João é uma pessoa ruim em totalidade ou seu João é uma pessoa ruim comigo? Seu João é uma pessoa que sempre foi ruim comigo ou errou comigo nessa situação? Seu João, ele é amado por outras pessoas, ele tem familiares, ele cuida de outras pessoas. E nesse exercício, a gente vai trabalhando um olhar mais misericordioso sobre o seu João. Então, a lição de hoje é: quem é o seu João no seu coração? Quem é aquela pessoa a quem você ainda tem uma dificuldade gritante de olhar com doçura, de tirar daquele quarto que mora no seu coração, que é o quarto da lembrança eterna, onde você fica revisitando. Todo dia você abre essa porta desse quarto e vai lá olhar aquela mobília. E a mobília nada mais é do que cada fala que te magoou, cada ofensa, cada situação. E você revisita, limpa aquele quarto, lustra aquela parede, sendo que aquela parede, aquele quarto, aquela porta está ali para ser fechada e jogar a chave fora. Mas que enquanto isso não acontece, que pelo menos a gente comece a evitar entrar naquele quarto. Então, como é que a gente faz esse exercício, pessoal? Pelo menos é como eu faço. Cada vez que a mágoa vier subindo assim do estômago até a garganta, vem aquele pensamento de mágoa, a gente vê toda aquela situação, vamos tentar imediatamente cortar esse pensamento e fazer uma oração por aquela pessoa. Meu Pai misericordioso, meus irmãos de luz, me ajudem a tirar esse sentimento difícil dentro de mim. Que eu perca essa dureza. Lava meu peito, Pai. Que eu perca essa dureza em relação a essa pessoa. Que eu me liberte desse filho que eu e essa pessoa tivemos, chamado remorso, chamado mágoa. E que eu possa libertar ele de mim e seguir a minha vida. E que essa pessoa possa seguir a dela. E que eu deseje verdadeiramente que ela melhore no sentido que a fez me ofender, me magoar. Melhore em outros sentidos, assim como eu quero melhorar. Então, a partir de hoje, meu Pai, eu estou iniciando um processo de desintoxicação dessa história no meu peito. Não quero mais pensar nisso. Não quero devolver ofensas. Não quero levar adiante essas energias que eu sinto ao pensar nessa pessoa e no que ela me fez. E todo dia a gente vai fazendo, não precisa ser essa oração não, literalmente esta, mas seguindo esse raciocínio, essa energia, todos os dias pensando cada vez menos nessa pessoa, nesse sentido, e jogando um pouquinho de amor, pedindo para que ela evolua, pedindo para que a gente lave
esse cômodo que a gente deixou no nosso coração, que antes era tão sujo desse musgo de mágoa, e agora a gente pouco a pouco vai tirando um objeto, jogando fora. Até o dia em que, com fé em Deus, a gente vai olhar para esse quarto, que é o quarto da lembrança de quem nos ofendeu, e a gente vai encontrá-lo vazio. E ao encontrá-lo vazio, a gente perceberá quão leve é perdoar. E agora que temos um quarto vazio, a gente pode mobiliá-lo com coisas novas. Então que sejam lembranças boas, lembranças alegres, de pessoas que nos fazem bem, de pessoas que perdoamos, de coisas que nos fizeram evoluir. O convite é esse, meus irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois é teu todo o poder e glória para todo sempre. Que assim seja.